Olá, tudo bem? Vamos conversar nessa aula sobre rigidez dielétrica, que é uma propriedade, uma característica também utilizada na química. Existem várias definições, tá, para rigidez dielétrica. Eu coloquei essa que é mais simples. A gente pode imaginar primeiro como característica do material, então cada material vai ter o seu valor. Se você pesquisar, né, no Google aí, rigidez elétrica, tabela, você vai ver, né, um monte de tabelas com vários valores, mas cada valor, né, é vinculado a um tipo de material. E a gente pode imaginar como a rigidez elétrica como sendo um valor limite de um campo elétrico que é aplicado sobre esse material, sendo que a partir desse valor os átomos que compõem esse material, eles se ionizam. Por isso que isso é, às vezes, usado lá na química, na parte de ionização. Né? Então, é o valor de campo necessário para ionizar os átomos que compõem um material, um corpo. Não existe uma notação padrão para rigidez dielétrica, muito pelo contrário, a maioria dos livros tratam a rigidez dielétrica com E mesmo, que é a notação de campo elétrico. Mas aí, por uma questão didática, né, pedagógica, eu vou usar RD nessa aula. Então, sempre que eu colocar RD, estou me referindo à rigidez dielétrica. Outra forma de entender a rigidez dielétrica, também uma forma simples, é que a rigidez dielétrica é um valor de campo, né, que é um valor limite, entra a ideia de limite, né, da matemática, de tal forma que abaixo desse valor o material se comporta como isolante e acima desse valor ele se comporta como condutor. Ou seja, um material isolante ele pode virar um condutor se o campo elétrico que atua sobre ele for maior do que a sua rigidez dielétrica. Se o campo elétrico que atua sobre ele for menor do que a sua rigidez dielétrica, que é característica do material, ele se comporta como um isolante. Como assim, né? Então vamos entender isso. Imagine que aqui eu tenho um material, um corpo, né, uma substância. E aí eu vou pegar um átomo desse material. Imagine, né? Então eu vou analisar aqui, ó, um átomozinho desse material. Então tá aqui o núcleo desse átomo e um elétron, por exemplo, né? Ou os elétrons. Lembrando, o núcleo é sempre positivo e o elétron sempre negativo. Então isso aqui, ó, seria um átomo só desse material para a gente analisar. Aí eu vou criar aqui em cima desse material, né, fazer atuar sobre esse material um campo elétrico, por exemplo, para a direita. Aí lembrando, né, de aulas aí passadas, tá? Esse E maiúsculo aqui, ó, aí é uma notação inclusive padronizada, representa um valor de campo elétrico. Campo elétrico. Vamos analisar esse campo elétrico que eu criei aqui sobre esse material, atuando no átomo que eu separei, né? Então eu vou desenhar o campo elétrico aqui, ó, atuando nesse átomo. Aí, se você entender para um átomo, você pode imaginar, né, para todos os átomos, moléculas do material. Aí lembrando, né, de aulas passadas, o núcleo do átomo ele é positivo. Então ele tem uma carga elétrica, né, positiva. O elétron é negativo, então ele também é uma carga elétrica, ele também tem carga elétrica, porém negativa. Sempre que a gente tem um campo elétrico atuando em uma carga elétrica, seja positiva ou negativa, vai aparecer a força elétrica na carga, né? E aí a gente até consegue calcular essa força, que é F igual a Q vezes E, né, em módulo.
Então, Q em módulo vezes E. Eu tenho um módulo de F, onde esse F é a força elétrica que atua na carga elétrica, seja as cargas do núcleo, que são prótons, ou dos elétrons, né? Devido ao campo elétrico que eu criei em cima do material, sobre o material. Aí também lembrando de aulas passadas, na carga positiva, aí tanto o núcleo como o elétron são cargas de prova, a força fica com a mesma direção e mesmo sentido que o campo elétrico. Então, no núcleo do átomo, a força vai ser para a direita nesse meu exemplo, porque o campo é para a direita e o núcleo é positivo. Já no elétron, a força é para a esquerda, porque o campo eu desenhei para a direita como exemplo, né? Podia ser para cima, para baixo, tanto faz, e o elétron é negativo, então a força fica contrária ao campo. Se você analisar isso aqui, ó, a força elétrica que atua no núcleo devido ao campo elétrico que eu criei sobre o material, e a força elétrica que atua no elétron, olha a minha mão, ó, tende a fazer o elétron separar do núcleo. E aí, o quanto mais intenso o campo, mais intensa será a força. Ou seja, vai ter um valor de força que eu consigo literalmente separar o elétron do núcleo. Ou seja, arrancar o elétron do átomo, da molécula. Concluo. O material que é isolante, ele não possui elétrons livres. Os elétrons são presos, né, num único átomo, numa única molécula. Porém, se eu jogar um campo elétrico em cima desse material, vai aparecer a força elétrica, e dependendo do valor do campo, que vai definir o valor da força, eu consigo tirar, separar, né, arrancar o elétron do átomo. Então, o elétron que não era livre, eu posso imaginar que ele passa a ser livre. Na química, né, a gente fala que o átomo aqui, que ele sofreu uma ionização. Então, esse campo elétrico foi capaz de ionizar o átomo do material. A rigidez dielétrica é o valor do campo que, a partir, né, um valor de campo fixo, limite, que qualquer campo acima desse valor, os elétrons ficam livres, né? Você ioniza os átomos e as moléculas. Um outro exemplo legal, né, para falar, que acontece muito no nosso cotidiano, é o ar. Eu vou te fazer uma pergunta. O ar é condutor ou isolante? Aí alguns vão responder isolante, mas e quando eu tenho a descarga elétrica? Aí outros respondem condutor, mas nem sempre eu tenho a descarga elétrica. Então, na verdade, o ar, ele é condutor ou isolante dependendo do campo elétrico que atua sobre ele. E aí, comparativamente ao valor da sua rigidez dielétrica. O valor da rigidez dielétrica do ar é de 3 vezes 10 a sexta volt por metro, ou seja, é altíssimo. São 3 milhões de volts para cada metro de ar. E aí a rigidez dielétrica, ela está em função, né, o campo elétrico está em função da espessura, que seria por metro. Como assim? Vamos lá, vamos discutir exemplos agora, que já são até, já consideramos até como resolução de exercícios. Então, que eu tenho o ar. Vamos supor que eu crie um campo elétrico sobre essa camada de ar aqui, sobre esse campo, esse corpo que é feito de ar. E aí, esse ar se comporta como condutor, como isolante? Depende do valor desse campo. A rigidez dielétrica do ar, que é característica do ar, é de 3 vezes 10 a sexta volt por metro. Concluo. Se o campo elétrico for menor do que o valor da rigidez dielétrica do ar, essa camada de ar, ela vai se comportar como isolante. Já se o campo elétrico for maior
do que a rigidez dielétrica do ar, que é de 3 vezes 10 a sexta volt por metro, essa camada de ar, né, essa porção de ar, ela passa a ser condutora. Entenderam? Então, ser condutor ou isolante depende de um valor de rigidez dielétrica, que é característica do corpo, do material, da substância, comparativamente a um valor de campo elétrico que eu crio sobre esse material. E é exatamente por isso que nos livros mais criteriosos você não vai ler o corpo isolante para algum material, você vai ler dielétrico. Porque quando a gente fala que temos um material isolante, como esse aí que eu desenhei, ó, vou até colocar entre aspas, ó, ele ser ou não isolante depende do valor da sua rigidez dielétrica e de um valor de um campo elétrico que eu crio, né, sobre esse material. Então, por isso que nos livros mais criteriosos, ao invés de usar a palavra isolante, eles usam a palavra dielétrico. Dielétrico. Ou seja, ele pode ser isolante ou condutor dielétrico, dependendo do valor do campo elétrico que ele estará inserido. Voltando aí no exemplo do ar, né? Lembrando a rigidez elétrica do ar, né? 3 vezes 10 a sexta volt por metro. Como que acontecem as descargas elétricas, os raios, né? Então agora dá para a gente entender perfeitamente. Quando as nuvens se formam, elas ficam carregadas eletricamente. Vamos supor, ó, que as nuvens aqui, ó, ficaram com uma carga positiva. Nos dois casos. Ó. Aí aqui a gente tem um caso, né, que tem o raio, outro que não. Essas cargas positivas das nuvens, né, ó, estão nas nuvens, elas criam um campo elétrico, que inclusive eu posso considerar uniforme. Você pode falar assim, mas professor, para ter um campo elétrico uniforme tem que ter duas placas. Então, as cargas positivas da nuvem separa as cargas do chão. Tudo isso agora a gente já consegue entender, né? Que falar de rigidez elétrica é final de curso de campo elétrico. Inclusive aqui a gente já começa a entrar em capacitores, né? Que aí já fica aí um limite entre eletrostática e eletrodinâmica, corrente elétrica, né? Então, as nuvens positivas promovem uma indução elétrica nas cargas do chão. Então, se a nuvem, por exemplo, ficou positiva, elas induzem, separam as cargas do chão, ó, deixando negativas, que é uma indução. Então, eu posso imaginar que entre o chão e a nuvem, ó, eu estou entre duas placas carregadas eletricamente. Concluo, eu vou ter um campo elétrico aqui, ó, criado, que é constante, inclusive, né, são duas placas, entre a nuvem e o chão. Aí no meu exemplo, eu coloquei a nuvem positiva, induz no chão, né, negativo, poderia ser a nuvem negativa também, no chão ia ficar com carga oposta, o campo ia ficar para cima, tanto faz, né, o raciocínio é o mesmo. Então, aqui eu vou chamar de E, aqui eu vou chamar de Elinho, tudo bem? Para diferenciar. Então, se eu imaginar um átomo do ar aqui, ó, né, se eu pegar um átomo do ar, tanto aqui como aqui, ó, então eu estou falando do átomo do ar, né? Dependendo do valor do campo, eu consigo ionizar esse átomo. Eu consigo literalmente arrancar os elétrons desse átomo, que vai aparecer a força elétrica como vimos anteriormente. Então o que acontece? Se o valor do campo for menor do que a rigidez dielétrica do ar, que é de 3 vezes 10 a sexta, a gente não vai ter o raio, né, a descarga elétrica, porque a força elétrica que atua nos elétrons e prótons do átomo do ar, elas não conseguem separar os dois, então a gente não estabelece uma corrente elétrica. Já se o valor do campo elétrico for maior, aí para ter certeza que vai acontecer mesmo maior, né, igual talvez, maior eu tenho certeza,
for maior, né? Então esse campo elétrico em linha aqui, ó, do que a rigidez dielétrica do ar, aí eu consigo literalmente arrancar, separar, olha que minha mão, os elétrons dos núcleos, dos átomos do ar. Então aí eu estabeleço a corrente elétrica, eu crio a corrente elétrica, que é o que você está vendo na figura. Inclusive entender isso, fica fácil entender que é perfeitamente possível raio, né, corrente elétrica na atmosfera subir, porque eu vou ter a força elétrica também puxando cargas para cima, principalmente nesse caso que o negativo está embaixo. Então os elétrons aqui do ar eles sobem nesse processo de ionização, então eu posso criar uma corrente elétrica para cima sem problemas. Outra coisa que é legal observar aqui, ó, que aqui eu já estou falando de exercícios, né? Eu consigo calcular de forma muito fácil a DDP, que eu chamo de U, né? Então eu vou considerar o U aqui, ó, como DDP, a diferença de potencial, né, que é medida em volt, entre a nuvem e o chão para que isso seja possível. Basta eu usar um UED de aulas passadas, né, ó, UED. O D é a distância entre a nuvem e o chão. Então aqui o D ali, ó, eu tenho como essa distância entre a nuvem e o chão, ó. Esse E vira rigidez dielétrica. Então se eu colocar a rigidez dielétrica aqui no lugar do campo elétrico, afinal a rigidez dielétrica é um valor de campo de referência. D, que é a distância entre as nuvens e o chão, eu consigo saber a DDP, a diferença de potencial, a voltagem que eu tenho que ter entre a nuvem e o chão para que isso seja possível. Se você olhar o valor da rigidez, 3 milhões de volts por metro, você tem uma noção de quantos milhões ou até bilhões de volts tem que ter entre a nuvem e o chão, considerando que as nuvens podem estar até acima de 10 mil metros, então coloca 10 mil aqui, ó, né? Você vai ter aqui 300 milhões de volts, ou até 3 bilhões de volts de DDP entre a nuvem e o chão para acontecer a descarga elétrica. Esse seria o valor mínimo, inclusive, né? Então isso aqui mostra, mais uma vez, que não é a voltagem que mata, porque a gente, na atmosfera, a gente está constantemente dentro de um campo elétrico com uma certa voltagem. O que mata é a corrente elétrica, né?